queridos, eu creio que esta mensagem dessa série, eu creio que ela seja a palavra mais forte, né? Porque ela trata da transição de gerações, né? De pais para filhos e assim por diante. Então é muito importante que você esteja assim, bem atento, que você possa anotar, porque serão várias instruções que o Senhor estará trazendo a você, a sua casa, a sua família, nesta palavra, para que vocês possam realmente vivenciar um tempo de prosperidade na sua família, na sua vida, na sua casa, no seu relacionamento com seus filhos. Por isso que o tema de hoje: proteja seus filhos das trevas espirituais. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para seus filhos. Então é uma palavra muito poderosa, que a proteção espiritual começa na verdade em casa. Os pais exercem um papel fundamental na vida de seus filhos. Os filhos que recebemos recebem nossa influência, nosso exemplo, nossa maneira de ver e de ser no mundo em que nós estamos. Somos uma tremenda influência na vida dos nossos filhos. Mas essa mensagem, querido, talvez você diga assim: mas pastor, então eu não sou pai, né? Eu ainda não sou pai, então ela não serve tanto para mim. Não, você está enganado. Essa mensagem é para todos nós. Eu quero trazer para perto tanto o que não tem filhos, quanto o que já tem filhos, e os filhos casados. Os que não têm, além de serem filhos, são pais em potencial. Vão se lembrar dessa palavra quando vocês chegarem lá. Os que já têm filhos casados, gostaria de dizer que sua ligação e sua influência continua existindo sobre a vida de seus filhos. É importante que você seja instruído a respeito do que nós iremos tratar aqui nesse tempo que Deus está nos concedendo, que é um privilégio, é uma honra, querido, você aí na sua casa, recebendo essa palavra, o momento que Deus nos traz um direcionamento, uma instrução tão preciosa nessa série de mensagem da cobertura espiritual do lar. Entenda, primeira coisa, para você proteger seus filhos das trevas espirituais, entenda a sua aliança com seus filhos. O caminho de um homem e de uma mulher, o casamento e a vinda dos filhos são etapas fundamentais do desenvolvimento humano. Esses dois últimos ajuntamentos são tão profundos e misteriosos quanto o nosso relacionamento com Deus. São nossas alianças. Na verdade, em Gênesis capítulo 15, versículos 12 a 20, vemos Deus fazendo uma aliança com Abraão. Deus é um Deus de aliança. Ele, na verdade, é a base. Esta aliança é a base de nosso relacionamento com Ele. Quando Deus faz uma aliança, querido, Deus estabelece condições. Aliança são acordos solenes que ligam as partes umas às outras em relações permanentes e definidas, com promessas específicas, com reivindicações e obrigações de ambos os lados. As alianças são seladas com sangue, pois no mundo espiritual o sangue tem um valor inigualável, e que quer dizer que se pagou alto preço. Jesus, querido, é o responsável pela nova aliança por seu sacrifício. Depois da nossa salvação, as outras duas alianças mais importantes de nossa vida, guarde isso, depois de nossa salvação, as outras duas alianças mais importantes de nossa vida é com o cônjuge, aliança matrimonial, e com nossos filhos, aliança geracional. Com nossos cônjuges, aliança matrimonial, e com os nossos filhos, uma aliança geracional. O contexto de casamento, tudo que é gerado, atento para isso aí, tudo que é gerado
no contexto de uma aliança, está abençoado e vai prosperar. Tudo, vou repetir, tudo que é gerado no contexto de uma aliança está abençoado e vai prosperar. O que é gerado fora da aliança torna-se desprotegido e suscetível aos poderes do inferno. Vou repetir isso aqui. Olha como que isso é profundo e sério. Tudo que é gerado fora da aliança torna-se desprotegido e suscetível aos poderes do inferno. Esta ligação, querido, possibilita uma autoridade espiritual. Olha só, vamos falar sobre isso. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Deus diz em 1 Pedro 2,13: por causa do Senhor, sujeite-se a toda autoridade constituída entre os homens. É por causa do Senhor que nós nos submetemos às autoridades instituídas por Ele. Efésios 6, 1 a 4, diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai, honra tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Provérbios 20, 20 diz: se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. Querido, olha que palavra, meu Deus do céu. Se alguém amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. E nós vivemos numa geração, infelizmente, em que muitos filhos estão amaldiçoando o pai e a mãe, por isso estão vivendo numa profunda escuridão. A primeira coisa que essa ligação, essa aliança possibilita é uma autoridade espiritual. A segunda coisa é um legado espiritual, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos suas iniquidades. Esse fútil legado, querido, essa vã maneira de viver que nos é imputada por tradição, é capaz de engessar nosso comportamento e comprometer o desenvolvimento de nossa personalidade. Olha como que isso é sério. Olha a questão do legado espiritual. Muitos pais estão preocupados com o legado material, com o legado do estudo, do conhecimento. Não estou dizendo que é errado não, mas eles negligenciam o principal legado, que é o legado espiritual. É difícil você ver um pai que você conversa com ele, que ele está preocupado com a vida espiritual do filho dele. Ele está preocupado se o filho está estudando, se o filho está trabalhando, se o filho quer uma carreira, se o filho vai fazer faculdade, se o filho tem um trabalho, se o filho tem uma profissão, mas ele não está preocupado se o filho está bem com Deus, se o filho tem uma vida espiritual próspera, abençoada. E esse é o grande erro que vivemos nessa geração. Não estamos deixando, os pais não estão deixando um legado espiritual para os seus filhos. Quando você peca, você abre uma brecha na vida de seus filhos, pois é autoridade sobre a vida dele. Você tem uma aliança. Esses pecados são brechas espirituais que geram consequências e influências em sucessivas gerações.
Como vemos em Eu Sou o Senhor, visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração. Então, meus queridos, essa questão do legado espiritual, ela é preponderante, fundamental nessa aliança de pais com filhos. Lembrando, é uma aliança geracional. E isso é importante. Olha só, é importante eu esclarecer aqui para você, meu irmão, que os filhos levam as consequências e não a culpa dos pecados dos pais. Eles levam as consequências e não a culpa. As consequências do pecado, quando se repetem por gerações, chamamos de iniquidade. Olha como que isso é sério. Olha só, eu vou trazer um dado aqui científico. A psicologia afirma que há comportamentos que se repetem nas famílias. Além disso, é bastante claro que todos os nossos atos têm consequências. A própria psicologia, ela demonstra, evidencia que há comportamentos que se repetem nas famílias. Vou dar aqui alguns exemplos. Olha só, uma gestante portadora do vírus HIV, seu bebê não tem culpa, não é verdade? Mas ela leva consequência. Aquele bebê leva consequência. E talvez você diga assim, é justo, pastor? É justo? Mas é a consequência. Não foi Deus que fez isso. Preste bem atenção. Não é Deus que está amaldiçoando aquele bebê. É a consequência do que o pai e a mãe fizeram. E aquele bebê, ele acabou assumindo, ele acabou levando aquela consequência para si, sem que ele queira. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você entender essa outra questão. Se outra criança ganha uma herança suficiente para nunca ter que trabalhar, é justo? Mas é uma herança, é uma consequência, é um legado que os pais deixaram para ela. Ela não é culpada de ter tido uma herança dos pais e não precisar nunca mais trabalhar na vida. Alguém vai dizer assim, mas meus pais deixaram para mim a mesma coisa. A mesma coisa. É justo? Você poderia dizer, é justo? Essas heranças não têm a ver com preferências, não tem a ver com injustiças, mas com uma lei natural. Que lei é essa, pastor? A lei da filiação. Por isso a aliança é geracional. A lei da filiação. E isto se encaixa no mundo espiritual, querido. Veja, pecado geracional causa iniquidade hereditária, efeito, o que está sobre a vida dos filhos, comportamento. O pastor Cote, ele diz que a herança espiritual não se fundamenta no direito, mas na filiação. Interessante isso daqui, que a gente pode até exemplificar com o que eu falei há poucos instantes atrás. Quando um filho recebe a herança dos pais, que os pais deixaram para eles. Isso é uma herança de direito. Mas a herança espiritual, ela se fundamenta na filiação. E nós precisamos entender isso. Exemplos de atos suscetíveis à iniquidade: envolvimento com o ocultismo, com a feitiçaria, com sociedades secretas, com roubo, com defraudação a Deus, com pecados escravizadores. São legados espirituais que um pai passa para o filho. E assim vai de geração para outra geração. E muitas vezes nós não entendemos. Uma outra coisa que está associada a essa aliança dos pais com filhos, uma cobertura espiritual. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para seus filhos. Por ter autoridade, você tem ligação direta
Preste bem atenção, há 3 áreas fundamentais da vida em seus filhos. Você cobre seu filho quando? Sua identidade é preservada, autoestima, aceitar quem ele é. Segunda coisa, seus relacionamentos geram saúde emocional. Eles constroem um padrão de confiança e de intimidade. Terceira coisa que essa cobertura espiritual faz na vida do teu filho, ele é a herança que ele recebe, que é aceita e vivida. É concretizar na vida de seu filho o propósito para o qual ele foi criado. Quer você queira ou não, quando um filho seu nasceu, ou quando você tomou a autoridade de uma pessoa na condição de pai, é como se um guarda-chuva se abrisse para cobrir, para proteger aquele filho. Por isso se fala da cobertura espiritual, aberto sobre ele. Mas se a sua vida estiver em pecado, é como se esse guarda-chuva rasgasse e ele, o seu filho, ficasse sem a proteção. Olha como, pai, é a responsabilidade da nossa postura para abençoar e proteger os nossos filhos das trevas espirituais. Interessante que há anos atrás, né, eu não sei, mas hoje ainda existem algumas pessoas que fazem isso, né? Eu tenho aqui alguns irmãos que estão aqui da nossa equipe, né, são os mais novos, mas antigamente a gente tinha esse costume. Bênção pai, bênção mãe. Não sei quantos se lembram disso, né? Mesmo seus pais já velhinhos ali, você entrava em casa, ou você já casado, chegava em casa, na casa do seu pai, da sua mãe, bênção pai, bênção mãe. Muitas vezes na hora de dormir você ia lá, bênção pai, bênção mãe. As pessoas acham que isso daí era apenas um ritual, um costume. Não, isso tem uma legalidade espiritual. Por quê? Pedir a bênção não é um ritual, mas é para lembrar que nós somos os responsáveis por chamar as bênçãos de Deus para os nossos filhos. Então vocês, filhos dessa nova geração, que não fazem isso, conselho do vosso pastor, passe a fazer isso. Peça a bênção do seu pai, bênção da sua mãe, bênção pai, bênção mãe. E eles vão dizer, Deus abençoe você, meu filho. Deus abençoe você, minha filha. Façam isso. Por quê? Porque nós pais, nós somos responsáveis por chamar as bênçãos de Deus para os nossos filhos. Então essa legalidade, essa autoridade espiritual. Segunda coisa, entenda importantes portas de comunicação, de contaminação espiritual em seus filhos. Portas, guarda isso daí, portas de contaminação em seus filhos. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:23, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma, corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós nos preocupamos com a febre, com a roupa, com os estudos, mas nos esquecemos que eles também são seres com alma e com espírito. Nos esquecemos disso. Às vezes já ouvi pais falando assim, chegando em casa dizendo assim, porque se eu não trabalhar, vocês não têm comida na mesa, não tem roupa, não se paga as contas, falando isso para os filhos, e muitas vezes até para a esposa. Se preocupando, eu não estou dizendo que isso é errado não. Não estou dizendo que se preocupar com o estudo dos filhos, com roupa, com seu estado de saúde, é errado não. Agora, quando você coloca isso como prioridade e coloca em segundo plano a questão das emoções e do espírito do teu filho, você está negligenciando a parte mais importante na vida do teu filho. Você já viu aqueles pais que para negociarem com seus filhos ou para verem seus filhos alegres e felizes, eles dão presentes para os seus filhos?
Você já viu muito disso, né? Hoje então, é uma coisa muito normal e natural, né? Deixa o menino quieto aí, dá um celular para ele com joguinhos, e ele fica ali 2, 3, 4 horas jogando um joguinho. E o pai fica lá, não sei fazendo o quê, porque ele não quer ser perturbado, ele não quer, e isso aí vai à troca. Qual é a preocupação espiritual dele? Olha portas de contaminação que está acontecendo aí, né? Como protejo o meu filho, como devo proteger o meu filho? É válido lembrar que nossos filhos também, eles já nascem em pecado. Eles não são pecadores no sentido da prática, da consciência, mas eles já nascem em pecado. Salmo 51, 5. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu minha mãe. A Bíblia que diz isso. Gênesis 8, 21 diz: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Isso Deus falando a Noé. Foi um pacto de aliança que Deus fez, porque Deus entendeu que o homem, ele já vinha do ventre da mãe, já com esse jeito do pecado. Então perceba, querido, quando você quer proteger, veja portas de comunicação, de contaminação espiritual dos seus filhos. Qual a primeira porta, pastor? É a porta da mente. Cuidado, proteja a mente de seu filho. O que entra pelos olhos e ouvidos do seu filho vai se alojar na mente dele. Se entra lixo, querido, vai sair lixo. Então, TV, filmes, internet, músicas, nas escolas e a literatura. Hoje, então, você tem que ter um cuidado extremado com relação às escolas e literatura, por causa da ideologia, né, da esquerda, que quer doutrinar os nossos filhos. Então a porta da mente, o humanismo, dizendo que Deus não é o centro de tudo. E nós vivemos nesse milênio caracterizado exatamente por isso. No século 20, Deus era o centro. No século 21, o homem é o centro. E olha a mente do teu filho, Deus não é mais o centro. Deus é se der. Se não der, não tem problema, eu sou o centro. O relativismo relativiza o pecado e exclui Deus, um Deus absoluto. Ou seja, o que é pecado para você pode não ser pecado para mim. Então, relativiza o pecado. Sabe, hoje nós vemos isso aí na sociedade de uma forma tão terrível. Nós já compartilhamos isso daqui, né, numa quinta-feira, na mesa com polêmica, né, polêmica na mesa. Nós vimos isso daqui, igrejas que estão aí sendo abertas para atender, né, determinadas pessoas com a prática do pecado, mas que elas entendem que Deus é amor. O pecado, ele se tornou relativo, e o pecado na Bíblia não é relativo, ele é absoluto, né? Então o que entra na mente do seu filho, que cada um tem a sua verdade. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Intelectualismo, o que não se pode explicar não é real, é o que a ciência muitas vezes diz, né? E muita coisa que Deus faz, que na verdade, como que você vai explicar o milagre? Quando o médico dá o diagnóstico que aquela pessoa está com câncer e ela vai morrer, e de repente ela é curada daquele câncer, como é que você explica aquilo ali agora? Não é real, mas, né, entra pela mente do seu filho. O culto ao corpo. Hoje nós vivemos, né, a indústria que mais cresce, que mais fatura no mundo, é a indústria do corpo, né, é a indústria da beleza. Então perceba bem como essas coisas vão entrando, como que um menino de 12 anos, de 10 anos, de 9 anos, entra no seu quarto, tem o seu computador, está na internet direto, e os pais nem se preocupam para saber o que ele está fazendo, o que ele está acessando, qual é o tipo de relacionamento que ele está tendo via internet, naquele computador. Meninos de 9 anos,
Eu tenho 56 anos, não consigo acompanhar a rapidez como esses meninos e meninas de hoje conseguem, sabe, se relacionar e manusear a questão tecnológica de hoje. Perceba como que isso é importante. Você, querido pai, tem que entender que a mente é uma porta de contaminação espiritual das trevas. A segunda porta que você tem que proteger é a porta da emoção. Proteja a emoção do seu filho. Como seu filho tem trabalhado suas emoções? Por quê, pastor? Porque elas são porta de entrada para demônios oportunistas, que se aproveitam das feridas para prender as pessoas em tristeza, em desilusões, em traumas, em frustrações. Trate disso com seu filho, permita que ele fale. Quem tem aconselhado seu filho, a quem ele tem, sabe, recorrido, cuidado com o abuso. Então são questões que você tem que estar ligado, que você tem que estar antenado, né? Meu filho agora vai ser pai. Então quando veio a notícia, aquela notícia, todos nós ficamos, né, tomados por uma emoção muito grande. Eu vou ser avô. Mas aí aquela fala, né, já antiga, que diz assim, que a minha sogra falava para quando a minha esposa teve a notícia que estava grávida do Marco Aurélio. E aí a mãe dela chegou para ela e disse assim: minha filha, a partir de agora acabou o seu sossego. Por quê, querido? Porque a partir de agora a sua vida se volta para aquele ser. Tudo que diz respeito àquele ser está sob a sua autoridade agora. Olha só, que tamanha responsabilidade, e que hoje as pessoas não têm essa noção. Não é verdade? Porque você vê todos os dias meninos e meninas aí, né? Fulano ficou grávida, fulano ficou grávida, fulano ficou... Assim, gravidez com 14, com 15, com 16 anos, 17 anos. Vai ter um filho, e aquela coisa toda. Não tem noção da responsabilidade do que é ter um filho. E a maioria desses filhos são criados sem a figura do pai. Agora você perceba como que vai ser essa porta das emoções na vida dessa criança, crescendo sem o referencial de um pai, da figura masculina na vida dele. Meu Deus do céu, Jesus está voltando mesmo, querido. Trate dessas coisas, trate da questão emocional com seu filho. Palavras são especialmente dignas de cuidado. O que falamos se torna em registro sobre a vida das pessoas. Podemos nos lembrar de momentos em que pessoas nos falaram coisas que nos feriram profundamente. Aliás, poucas coisas ferem mais que as palavras. Vejamos alguns exemplos. Não sei se você vivenciou isso, só alguns. Quando o pai ou a mãe chama o filho de burra ou de burro: você é burro demais, você é burra demais. Quando fala: por que você não consegue tirar boas notas como sua irmã, fazendo a comparação de um filho com outro. Você é um chato desde o dia em que você nasceu. Há dias em que queria oferecer você para doação, para adoção, melhor dizendo. Como alguém pode amar um gordo relaxado como você? São palavras, são frases que são ditas. Eu estou apenas citando algumas de tantas outras que saem da boca dos pais com relação aos filhos, principalmente no momento de raiva, de ira. Os pais lançam maldições sobre seus filhos. Palavras como estas vão ficar gravadas na alma dos filhos e podem ecoar mais ou menos dos próximos 50 anos na vida do seu filho. Essas palavras. Tenha cuidado com algumas atitudes que podem ferir muito seus filhos. Rigidez na avaliação de tarefas. Tem pai que quer que o filho... pai, eu tirei 9. Ele vai brigar com o filho porque não tirou 10. Eu não sei se você conhece pais assim.
ou mães, são perfeccionistas. Receberam isso dos pais. Pais que criticam constantemente seus filhos. Pais que são perfeccionistas. Pais que não admitem sequer um erro do seu filho. Gente, pelo amor de Deus, falta de elogio. Você nunca vê um elogio, nunca ouviu um elogio do seu pai. É só cobrança. Meu Deus, né? Não cumprimento de promessa, pressão emocional. Se você não fizer isso, vai acontecer isso. Eu não vou deixar isso, eu não vou deixar aquilo. Acusações, ausência de perdão, intolerância. Pastor, e como que eu posso retirar uma palavra maldita? Como que você pode retirar? Peça perdão ao seu filho e ao Senhor. E verbalize para ele que você está retirando aquela palavra que você deu para ele, que você lançou sobre ele. Então olha só, querido, a porta da mente, a porta das emoções e a porta da vontade. Proteja a vontade de seu filho. Todos os atos de decisão de nosso livre-arbítrio representam nossa vontade e ficam gravadas nela. Por isso essas memórias determinam em que cremos, no que gostamos e o que queremos. Precisamos então ensinar nossos filhos desde pequeno a decidirem certo, a proteger a vontade deles, sabe? É como tomar um cabestro, sabe? Um cabresto de um cavalo selvagem. Isso vai determinar se ele vai matar um índio num ponto de ônibus ou não. O que é isso, pastor? Você tem que ensinar ao seu filho o que é certo, o que é errado, o equilíbrio da vontade. Ensine a ele sujeição à autoridade. Isso traz submissão espiritual. Hoje, por isso que nós temos dificuldade, querido, com essas ideologias que tem por aí, né, de esquerda, que defendem, né, essa geração que pode fazer tudo, que pode tocar fogo nos outros, que pode agredir as autoridades, né? Por isso que nós vemos, irmãos, hoje, esse crescimento de rebeldia, de rebelião, de desastre social, familiar, exatamente porque os pais não ensinam sujeição à autoridade, não ensinam limites. Porque quando você ensina limites, isso traz responsabilidade, gente. Já pensou nisso? Você tem que ensinar limites. Então um menino está com 5 anos de idade, vai lá dar um tapa na sua cara, você é pai. Ah, ele está brincando comigo, está brincando nada. Vai lá dar um corretivo nele, diz assim, não. Sabe? E ele vai fazer com você, você vai dizer que ele está brincando, ele vai chegar na igreja, ele vai chegar em qualquer outro lugar e vai dar na cara dos outros também. Só que os outros não vão reagir como você. De repente alguém vai dar um puxão de orelha nele. E você vai brigar porque fez isso. Sabe? Tem que colocar limites, irmãos. Limites aos seus filhos. Porque enquanto estiver debaixo do meu teto, ele tem que seguir os limites da minha casa, das minhas diretrizes. Quando ele chega a uma idade e não quer mais seguir aqueles limites, mas quer permanecer lá, ele tem que escolher. Ele tem que escolher. Então temos que colocar limite, sim. Ensine que a obediência o desvia do pecado. Muitas das rebeldias não tem a ver com demônios, não. Tem a ver com a repreensão sábia. Não é aquela repreensão na ira. Não é aquele negócio de você vir querer, sabe, pegar e bater no seu filho com raiva. Não. Muitas vezes você não repreende o seu filho e ele cresce debaixo de rebeldia. E esse é um problema. E para não brigar com seu filho, muitas vezes você dá um presentinho para ele, para poder melhorar o humor dele. Cuidado, irmão. O que amamos, o que tememos e o que cremos irão determinar nossos valores, nossa capacidade de avançar e firmeza das nossas convicções. Proteja o seu filho. Em nome de Jesus. Queria eu, irmãos, com toda sinceridade,
Eu sou pastor há 32 anos. Agora em agosto, 22 de agosto, vou completar 33 anos que sou pastor. Mas muita coisa eu tive que aprender na marra. Eu tive que aprender dando cabeçada. E essa geração de hoje, ela está recebendo todas as instruções necessárias para poder viver uma vida abençoada, para não dar cabeçada, né? Ontem eu ouvi aqui uma palavra, e vou destacá-la hoje, né? Que o pastor Marco Júnior, ou a pastora Gal, não sei quem, um dos dois que falou, né? Que a gente não precisa aprender com os nossos erros. Aprendamos com os erros dos outros para não cometê-los, porque aí você não vai errar. Não é verdade? E nós estamos ali ensinando. Entenda como se opor ao ataque das trevas. Tenha consciência do problema espiritual. Rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, Senhor. Tenha consciência do problema espiritual. Sinais de que seus filhos estão sendo oprimidos pelas trevas. Vou citar aqui alguns sinais que seu filho, né, seus filhos estão sendo oprimidos pelas trevas. Enfermidades constantes. Seu filho vive doente. Misericórdia. Insônia, pesadelos, pavor noturno, medo excessivo, afronta sem razão, rebeldia, isolamento, introspecção, depressão, desequilíbrio emocional. São alguns dos sinais. Compulsões alimentares, automutilação. São só alguns dos sinais que mostram que seus filhos estão sendo oprimidos pelas trevas. E você tem que ficar antenado para essas coisas. Não, meu filho está com problema, eu preciso levá-lo para o psicólogo. Amém, que você precisa levá-lo. Leve-o, não há problema. Mas não subestime o inimigo, a ação do inimigo. Ele se aproveita de um problema emocional para trazer opressão espiritual na vida do seu filho. Aquilo se agrava, de tal forma que nós vemos hoje centenas de testemunhos e de palavras de adolescentes que estão se mutilando. Mas por quê? E por incrível que pareça, nem um tratamento com um psiquiatra ou psicólogo está dando jeito. O que está por trás disso daí? Mas você, pai, você está ligado? Se você também não tiver uma vida com Deus, você não vai conseguir discernir isso. Tudo para você vai ser uma questão emocional e não espiritual. Sabe? Então nós não podemos, né, radicalizar. Nem tudo é espiritual, mas nem tudo é emocional. Tem que ter um equilíbrio nisso daí. E se você está com Deus, você vai entender. Olha outros exemplos aqui. Pensamentos negativos sobre Deus. Palavreado. A boca dele é um esgoto. Sabe? De 10 palavras que ele fala, 11 são palavrões. Agressão, falta de perdão, distúrbios sexuais, tendências suicidas. São sinais, querido. Nós não podemos simplesmente achar assim, não, isso está acontecendo, não sei porquê, né? E tem pai recorrendo aí um monte de coisa. Ei, busca o Senhor, querido. Busca o Senhor. Seu filho está com um problema, e o problema dele é você. A sua autoridade abriu brecha na vida do teu filho, e o teu filho está sofrendo por causa da sua falta de autoridade espiritual, da sua falta de posição. Abra os teus olhos quanto a isso. Esteja pronto para crescer espiritualmente. Se podes fazer alguma coisa, creio, ajuda-me a vencer minha incredulidade, disse aquele pai a Jesus. Esteja pronto para crescer espiritualmente. Como ensino as empresas aéreas, coloque a máscara de oxigênio primeiro em você, depois em seu filho. Se houver uma turbulência, primeiro você pega a máscara, depois você coloca no seu filho. Tem muita gente, tem muitos pais que querem colocar a máscara no filho
para proteger o filho do vírus. É bem proposital agora, né? Mas não colocam neles. Então você precisa primeiro, pai, colocar a máscara em você. A máscara de proteção. Essa máscara de proteção se chama Jesus Cristo. Uma vida com Deus. Entrega a tua vida ao Senhor. Leva uma vida séria com Deus. Sabe? Se proteja primeiro para você proteger o seu filho. Porque se você não tiver debaixo de proteção, como que você vai proteger o seu filho? O guarda-chuva está rasgado, meu querido. Restaure isso em nome de Jesus. É preciso você fazer isso. Procure ao Senhor, entregue sua vida ao Senhor. Seja um seguidor de Jesus. Esteja pronto para encarar essa realidade. Pastor Marco Aurélio, eu não tenho vida com Deus, eu não tenho uma vida espiritual. Eu creio em Deus, eu até frequento uma religião, mas eu não tenho vida com Deus, eu não tenho uma vida espiritual com Deus. Eu não tenho relacionamento. Encare isso, seja realista. Em nome de Jesus. Levanta, querido, porque o teu filho precisa de você, aleluia. Recorra a Jesus com fé e em quebrantamento. Tudo é possível ao que crê. Veio e lançou-se aos pés de Jesus. A libertação dos filhos está ligada à fé e com a posição espiritual dos pais. Isso não significa que com fé a pessoa pode fazer o que quiser, mas que o homem que tem fé não estabelece limites para o poder de Deus. Você que tem fé não pode fazer o que quiser, mas você não vai limitar o poder de Deus na sua vida. Acreditar, confiar, buscar, se entregar é fundamental para você abençoar o seu filho. E por fim, concluindo, repare-se as brechas através da intercessão. Mestre, eu te trouxe o meu filho. Por causa dessa tua resposta você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Eu vou dar uma palavra aqui um pouco dura. Mas tem gente que acha que pelo seu filho estar na igreja, ele está isento da artimanha, da ação das trevas na vida dele. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Deixa eu te dizer uma coisa. A igreja é importante, mas a igreja não é essencial. Essencial é você ter uma vida com Deus. Quando nós temos consciência da batalha que estamos travando, estamos prontos a começar a libertação e crescer espiritualmente, buscando a Jesus, nos quebrantando diante do Senhor, intercedendo pelos nossos filhos com uma cobertura espiritual, repleta de alegria. O que é interceder, pastor? É colocar-se diante de uma autoridade pela causa de alguém. É isso que se faz. É como se você pegar um advogado, seu filho foi preso, está ali a autoridade que o prendeu. Você pega um advogado e coloca ali para que o advogado interceda aquela autoridade que prendeu o seu filho, para que liberte o seu filho. Quem é o nosso advogado hoje? A Bíblia diz que o nosso advogado é Jesus. Ele está sentado à direita do Pai. Ele advoga as nossas causas. Essa é a nossa intercessão. Interceda pelo seu filho diante de Deus. Teu filho tem solução, tem resposta, mas comece por você, pai. Comece por você, em nome de Jesus. Chegou a hora, o tempo de nós mudarmos esse quadro tão nefasto, tão horrível, de uma geração tomada pela rebeldia, por uma ideologia de rebelião, de afronta às autoridades, de desonra aos pais em casa, de desobediência, porque é o legado que eles receberam
dos seus pais. Os seus pais também não buscam a Deus. Eu lembro de pessoas que hoje estão chorando por causa dos seus filhos. Ainda há tempo, querido, ainda há tempo de você amanhã não ver o seu filho deitado num caixão, porque você não se posicionou diante de Deus e intercedeu com autoridade. Mas para ter autoridade diante do Senhor, querido, você precisa se entregar a Ele, você precisa buscar a esse Deus, você precisa se voltar para esse Deus. Tenha certeza, querido, a libertação, a cura, a reconstituição em Cristo. Diz o texto lá que Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta ao seu pai. A Bíblia diz em Malaquias 4:6, Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos e os corações dos filhos para seus pais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Querido, só depende de nós para mudarmos aquilo que precisa ser mudado. Tem muita gente pedindo a Deus, Deus muda isso, muda aquilo, e Deus está falando para a gente assim: eu estou pronto para mudar, mas eu preciso de alguém para usar, e é você, querido. Mudar a história da tua casa, da tua vida, da tua família. Mas pastor, agora não adianta mais. Nunca é tarde para aquele que crê em Deus, querido. Aquele que se entrega ao Senhor, aquele que crê verdadeiramente, nunca será tarde. O Senhor pode mudar qualquer quadro, qualquer situação, independente do tempo, da situação, da circunstância. Não importa, basta que você creia e que você se entregue em nome de Jesus. Proteja seus filhos das trevas espirituais. Mas meus filhos já são casados, pastor. Mas eles deixaram de ser seus filhos? Deixaram de ser seus filhos? Não. Eles ainda são seus filhos. E você vai morrer. E eles vão continuar sendo seus filhos. E eles vão dizer assim: meu pai e minha mãe eram assim. Porque só existe um pai e uma mãe. Entenda isso, querido. E filho é a mesma coisa. Por isso que a Bíblia fala: honrará o teu pai e tua mãe. Tem filho que quando casa assim: não, agora casei, não tem nenhuma relação com meu pai e minha mãe, vírgula, filho. Você tem que continuar honrando seu pai e sua mãe, amando a sua esposa como Cristo amou a igreja, mas honrando seu pai e sua mãe, como Cristo honrou a igreja, que Ele é o Senhor. Entenda isso no seu coração, na sua vida. Estamos diante dessa palavra tão poderosa, tão maravilhosa. Estou vendo aqui tanta gente interagindo com a mensagem, né, compartilhando. Quanta gente que, irmãos, com muito carinho, com muito amor. Quantos pais têm negligenciado a sua vida com Deus, negligenciado a igreja, as instruções que recebe na igreja, de estar ali com o seu filho. Desde pequeno, eu criei meus filhos na presença do Senhor, meu querido. Não é porque eles são filhos de pastores que eles estão aqui, não. Porque eu conheço muitos filhos de pastores que não estão mais na presença de Deus. Ser filho de pastor não garante que ele, o filho, estará na presença de Deus ou estará salvo. Não. Por que que eles estão na presença do Senhor? Por que que eles estão servindo ao Senhor? Sabe por quê, querido? Porque eu, com a autoridade que Deus me deu, transferi para eles o legado espiritual, protegi os meus filhos. Nós não somos perfeitos, mas nós sabemos como devemos fazer, querido. Sabemos. Existe uma palavrinha mágica que é o tal do perdão. Muitos pais não pedem perdão aos seus filhos. Interessante. Se errou, deve pedir. Você não perde autoridade por causa disso, não. Pelo contrário, a sua autoridade aumenta. Entenda isso. Quantos filhos, queridos, estão assim, perdidos? E os meus filhos estão aí por causa disso. Porque existe um legado, existe um exemplo, existe uma vida. Sempre os instruímos e sempre demos a ele a liberdade, aos dois, de decidirem, de escolherem. Por isso, querido, deixa eu dizer uma coisa: proteja seus filhos das trevas espirituais, para a glória do nome do Senhor Jesus.